Amém. Na nossa última mensagem, nós refletimos sobre Efésios 4, do 1 ao 6, texto que fala sobre a unidade da igreja. A ideia central é: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do vínculo da paz. Nós precisamos nos esforçar. Inclusive, eu disse que a unidade da igreja não se obtém, primeiro, é promovida pelo Espírito Santo e nós trabalhamos para preservar. Mas requer o que de nós? Esforço. E esforço, como o nome já diz, não é algo fácil. Quando você carrega um peso, você faz força, você faz algum tipo de esforço, você aplica energia, você empenha de si mesmo para conseguir desempenhar aquela tarefa, aquela atribuição. Seja um esforço físico, intelectual, algum esforço na vida, você precisa se empenhar. Da mesma forma, é a responsabilidade de cada um de nós se esforçar para preservar a unidade da igreja. Isso Deus requer de mim e de você, individualmente. Só que nós nos deparamos com alguns problemas. Pense, por exemplo, como então preservar a unidade onde tem uma grande pluralidade, às vezes de ideias e pensamentos, e até mesmo onde há, como um contexto como o nosso aqui no Brasil, vários falsos ensinos o tempo todo. O vento sopra para lá e para cá, trazendo ensinos diferentes e distantes da palavra de Deus. Como manter a unidade, onde pessoas trazem toda hora gostos pessoais e ao mesmo tempo ensinos diferentes, ensinos alheios à palavra de Deus? Como nós podemos preservar essa unidade e até mesmo pensar no amadurecimento da igreja e dos cristãos diante de um desafio onde todo dia surge um novo ensino falso? Não apenas um novo ensino falso, onde também as nossas tendências nos levam à desunião, que é o que nós vimos ser o oposto da vontade de Deus revelado em Efésios 6, 4, 1 ao 6. Como então superar esses desafios? A resposta nós leremos daqui a pouco, mas o que a Bíblia nos oferece em Efésios 4, 7 ao 16 é que Jesus concedeu à igreja presentes diante desses desafios e problemas. Quais desafios? Apenas lembrando: o desafio de falsos ensinos que seduzem as pessoas e o desafio da desunião. Pessoas que são simplesmente promovendo desuniões na igreja por causa de seus gostos pessoais. É o assunto de Paulo aqui. Então, Jesus concedeu à igreja presentes que serão úteis e necessários na lida com estes desafios. Agora nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Vamos ler esse texto e eu quero que você considere uma pergunta enquanto nós lemos juntos. Qual presente Deus concedeu à sua igreja? Ou qual presente Jesus concedeu à Igreja Batista Regular Betânia de Portão? E encontre a resposta no texto. Efésios 4, versículo 7 ao 16. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu e também mesmo é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, a fim de que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós estamos vendo um desenvolvimento do texto. Eu faço sempre questão de mencionar que Paulo, quando escreve Efésios 4, do 7 ao 16, ele não escreve no vazio. Antes de Efésios 4, 7, teve muito conteúdo que nós já vimos. Nós vimos na última mensagem Efésios 4, 1 ao 6, que fala sobre preservar a unidade da igreja. Não apenas preservar, mas ele usa a palavra se esforce, esforçando-vos para preservar a unidade da igreja. E agora ele começa a falar sobre alguns possíveis desafios que a igreja tem para enfrentar e os presentes que Jesus concedeu à igreja. Então, aqui, como eu disse, a ideia central da nossa passagem é os presentes que Jesus concedeu à igreja para o amadurecimento e a unidade da igreja. No versículo, na sessão anterior, do capítulo 4, 1 ao 6, ele falou sobre unidade. Agora ele começa a falar um pouco sobre a diversidade. No versículo 7 ele diz: e a graça que foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então ele começa a falar sobre essa diversidade. E é algo que a Bíblia ensina. Na Bíblia existe unidade e também existe diversidade. Nosso Deus é um, diverso ao mesmo tempo. O que é que significa isso? Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, só que é um só Deus. Então dentro da divindade existe Pai, existe Filho, existe Espírito Santo, existe diversidade, mas existe unidade. Então aqui nós vemos que na igreja também existe unidade e diversidade. E ele fala sobre a graça que foi concedida a cada um, ele está falando sobre os dons espirituais. Inclusive ele fala isso em Romanos 12, nós lemos há pouco. Ele fala isso em 1 Coríntios do 12 ao 14, ele fala isso em Efésios 4, e ele fala isso também em 1 Pedro capítulo 4. Deus concedeu dons diferentes, nós temos graça concedida por Deus diferentes na execução do serviço do Senhor. E isso é o corpo de Cristo. A mão não é pé, não é olho, não é ouvido, cada membro se completa. Um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. E a Bíblia diz, ainda em Efésios 4, agora o versículo 6, que Deus age por meio de todos e está em todos. Então nessa igreja, Deus age por meio de quem? De todos. Deus age não apenas por meio de uma pessoa ou um grupo. Não existe espaço na igreja para a ideia de aqueles que prestam serviço e aqueles que consomem um serviço. Não existe, o pastor faz isso e a gente consome o serviço do pastor, seja a pregação ou qualquer outra coisa. A igreja é um corpo, é uma família, é uma unidade, todos nós somos juntos e Deus age através de todos nós. Não existe espaço para consumidores, para pessoas meramente passivas, né? Isso é aplicado, por exemplo, ao culto. O culto não é algo que algumas pessoas preparam aqui para a gente e a gente vem assistir. Não, é todos nós juntos prestando culto a Deus, em unidade. Quem assiste o culto é Deus, que está sendo adorado. Nós prestamos o culto. Então aqui o texto fala sobre essa diversidade, que todos nós temos dons diferentes e esses dons foram concedidos pelo Espírito Santo, pelo próprio Jesus. E ele cita no versículo 8 o Salmo 68, verso 18. Vamos lá para o Salmo 68, verso 18. Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor, Deus, habite no meio deles. E Paulo diz que se cumpre esse texto por meio de Jesus. Versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Qual é a linguagem aqui para vocês entenderem o que é que significa esse versículo? No mundo antigo, imagine a cena de guerra, onde um general, um rei, um governante vai para a guerra e ele
vence a guerra, ao mesmo tempo ele saqueia aquela cidade, aquele povo que ele venceu. Ele leva bens, ouro, prata, joias, e ele leva para a sua cidade. Quando ele volta como um guerreiro vitorioso, ele concede presente às pessoas. Ele chega e diz: eu venci, tome aqui um presente, ouro, prata, bronze, joias. Isso é presente que eu estou dando para vocês, porque eu venci a guerra e estou dando esses presentes para vocês. A linguagem é essa: Jesus venceu a guerra e ele concedeu presentes aos homens, ele concedeu dons aos homens. Vale a pena lembrar que a palavra dom na Bíblia significa presente. É algo que Jesus dá, é algo que Deus dá. Um dom é algo que foi dado como um presente. E aqui ele diz que nesta batalha Jesus levou cativo o cativeiro, que significa que Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus venceu a batalha contra o mal, e ele passou a possuir como escravo os escravos do pecado. Então, simplificando aqui a linguagem para vocês entenderem, Jesus foi numa batalha contra o mal, venceu a batalha, levou para si como um guerreiro. Imagine na guerra que o general leva os escravos daquela cidade. Ele venceu a guerra e está levando aqueles escravos para si. Então Jesus venceu a batalha contra o mal. Quem eram os escravos do pecado? Nós. Jesus levou a nós mesmos como cativo. Em outras palavras, e simplificando aqui um pouco mais a ideia, Jesus venceu a batalha e nos levou, nós que éramos escravos do pecado. Ele levou cativo o cativeiro. E agora nós somos escravos, servos do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu, e a linguagem militar que o apóstolo Paulo está usando, citando o Salmo 68, verso 18, mostrando que, ao mesmo tempo que ele leva os homens como escravos de si mesmo, e esses homens, pela graça de Deus, somos nós, servos do Senhor Jesus Cristo, ele concedeu presente aos homens, ele concedeu dons aos homens. Vamos ver quais presentes são daqui a pouco, mas ainda está citando no versículo 9, ele diz: ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Ele está dizendo que antes dele subir, ele desceu. Significa que ele veio a este mundo, viveu como ser humano, e as regiões mais inferiores da terra é que ele morreu uma morte de cruz, e uma morte humilhante. Não apenas morreu, assassinado numa cruz, mas ele mesmo levou os pecados daqueles que o servem, dos seus eleitos, dos seus fiéis, na cruz. Em outras palavras, ele suportou toda a ira de Deus sobre si mesmo, até as regiões mais inferiores da terra. É isso que significa dizer que Jesus levou o inferno sobre si. Os meus pecados e os seus, Jesus levou na condenação na cruz. Então ele levou a condenação dos seus na cruz, e por isso ele desceu às regiões mais inferiores da terra. E depois ele subiu. E o texto diz que quando ele subiu, ele recebeu glória, honra e poder. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos, para encher todas as coisas. Então mostra o processo de humilhação do Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo exaltação. Ele subiu, ele mostrou a sua glória, mostrou a sua vitória, e ele recebeu toda a honra, glória e poder. Abra comigo em Filipenses capítulo 2. Vamos ler o versículo 5 ao 11, que mostra esse mesmo trajeto que o Senhor Jesus fez. Filipenses 2, do 5 ao 11. Passe apenas algumas páginas. 3 ou 4 páginas. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então é isso que Efésios está falando. Ele desceu, mas ele também subiu e foi exaltado acima de todas as coisas. Paulo diz isso também lá em Colossenses. Passe mais algumas páginas aí. Colossenses capítulo 1, versículo 13.
Colossenses 1,13, sobre o Senhor Jesus Cristo, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora é sobre Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A ideia é essa mesma que estamos vendo aqui no versículo 10 de Efésios 4. Para ele encher todas as coisas, ou que nele habitasse toda a plenitude, ele desceu às regiões mais profundas da terra, recebeu na cruz toda a ira de Deus, mas ao mesmo tempo foi exaltado e recebe toda a honra, toda a proeminência, toda a glória e todo o louvor. A imagem que a Bíblia quer que nós tenhamos é o seguinte: um rei que lutou uma batalha, mas ao mesmo tempo foi aclamado por todos como vitorioso, e este é o rei do universo. Salmo 24, levantai, ó portas dos céus, as vossas cabeças, levantai, para que entre o rei da glória. É assim que foi recebido nosso Senhor Jesus Cristo nas alturas, recebendo toda a proeminência, plenitude, glória, honra e louvor. E ele nos concedeu presentes. Eu estou mantendo esse suspense, né, para você sempre lembrar dos presentes. Cadê os presentes? Eu quero meu presente. E agora ele começa a falar sobre os presentes no versículo 11. Estamos falando aqui sobre os dons. Lembra que o versículo 7 ele diz: concedeu dons, a proporção do dom. E eu disse que dom, no idioma do Novo Testamento, é presente. Jesus concedeu presentes à igreja, visando a unidade da igreja e o amadurecimento da igreja, para que as pessoas não sejam levadas por ventos de doutrina. Ele descreve os presentes no versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, aqui nós encontramos os presentes que Jesus concedeu à igreja, os dons espirituais, que eu disse que tem lista em 1 Coríntios 12, 13, 14, 13 é sobre o amor, mas 14, 1 Pedro 4, etc. Aqui ele fala dos dons espirituais que ele concedeu à igreja, visando este desafio que nós já mencionamos, para o amadurecimento dos cristãos. Os presentes que ele menciona aqui: uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quem concedeu? Jesus. Jesus concedeu esses presentes. E ele concedeu esses presentes quando ele venceu a guerra e subiu aos céus. E aí ele concedeu presentes aos homens. Isso acontece no período do Novo Testamento. Primeiro, ele menciona apóstolos e profetas. Ele diz: concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que os apóstolos e profetas tinham a função de lançar os fundamentos da igreja. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quantas vezes nós lançamos o fundamento de um edifício? Os irmãos aí que são construtores, você lança o fundamento quantas vezes? Uma só. Lança o fundamento, depois em diante é só edificar sobre o fundamento. Então, os apóstolos e profetas foram dados por Deus para a igreja no início e na fundação da igreja, lançando os fundamentos da igreja. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. Inclusive, 1 Coríntios 15, versos 7 ao 10, Paulo diz que ele era o último apóstolo, nascido fora de tempo. Com isso, nós aprendemos que estes homens cumpriram sua função e hoje não existem mais apóstolos vivos. Existem sim os apóstolos mortos. A nossa igreja é uma igreja apostólica, porque nós temos os apóstolos João, Pedro, Paulo, os apóstolos da Bíblia. Nós seguimos os escritos apostólicos. Inclusive, nós recebemos como fruto desse presente dos apóstolos de Deus para nós,
essas cartas. A carta aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo. É um presente que Deus usou o apóstolo Paulo para conceder a esta igreja, a sua igreja ao redor de todo mundo. Então nós temos em nossa igreja apóstolos. Pela graça de Deus, eles não estão mais aqui, mas estão falando conosco por meio da Bíblia Sagrada. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 João, 2 João, etc. Então, nós temos esse presente dado por Deus. E aí você já consegue ver uma manifestação de um presente dado por Deus à igreja. Os escritos dos apóstolos, que estamos lendo inclusive agora, neste exato momento. E os profetas, como eu falei, cumpriram a função de, junto com os apóstolos, lançarem o fundamento da igreja. Além disso, nós encontramos outros presentes aqui, Efésios 4:11. Outros para profetas, outros para evangelistas. O evangelista é aquele que tem o dom de evangelizar, de compartilhar o evangelho. Todos nós temos o chamado para pregar o evangelho e de fazer discípulos. Quem deve fazer discípulos? Todos os seguidores de Jesus devem pregar o evangelho. Entretanto, algumas pessoas têm um dom. O fato de você não ter o dom não significa dizer que você não deve pregar o evangelho. Mas algumas pessoas têm a habilidade, o dom, comunicam o evangelho com mais facilidade, o tempo todo, num ponto de ônibus, numa espera de hospital, numa fila de banco. Essas pessoas receberam um dom dado por Deus, glória a Deus por isso. Mas também nós somos chamados a compartilhar o evangelho. E essas pessoas, chamadas aqui de evangelistas, que vivem com essa intenção no coração de compartilhar o evangelho constantemente, aqui são consideradas como presentes de Deus para a igreja. E por fim, ele menciona pastores e mestres, que pode ser entendido como um só ofício, pastor / mestre, mostrando que no idioma original seria pastor-mestre, como se o mestre fosse um adjetivo do pastor. A ideia é, pastor-mestre é um só ofício. Antes de falarmos do pastor-mestre, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que é que tem em comum os apóstolos, profetas, evangelistas, pastor, mestre? O que é que tem em comum todos esses dons espirituais? O que é que você pensa aí? Pense aí de 5 segundos. O que tem em comum? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastor e mestre. O que tem em comum? O ensino, a palavra. Todos eles estão associados à palavra. E é nesse ponto que eu quero chegar. Paulo vai falar como a igreja mantém a unidade e como a igreja se mantém amadurecendo para não se levar por ventos de doutrinas. Qual é o caminho? A palavra. É o ministério da primazia nesse texto e também em toda a Bíblia. Mas antes, deixe-me esquadrinhar um pouco mais do que a Bíblia fala sobre os pastores e mestres. Então, como eu disse, pastor-mestre é um ofício só, não são 2 grupos. E aqui mostra que a prioridade do trabalho pastoral é ensinar, é a palavra. A prioridade do trabalho do pastor é ensinar a palavra, é ensinar a Bíblia. E por outro lado, nós entendemos aqui também que o pastor é um dos dons presentes dado à igreja. Quando eu falo isso, deixe-me dar a seguinte ressalva: eu jamais irei advogar em causa própria. Eu não subo a este lugar para falar de mim, eu subo a este lugar para falar do que o texto diz. Se o texto diz, é minha obrigação e dever ser fiel à palavra de Deus. Estou falando isso para que ninguém me ache soberbo em dizer, o pastor é um presente para a igreja. Esse pastor é muito vaidoso, né? Tá se achando bonito, da Cláudia dizendo, pastor bonitão. Não, eu estou seguindo o que o texto está falando. O texto diz que Jesus concedeu presentes para a igreja. E ele fala, e concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Como eu disse, é um ofício só. Então, como eu disse, os pastores, hoje desses ofícios, nós temos evangelistas e pastores e mestres. Os pastores são um presente para a igreja. E presente a gente não rejeita. Presente a gente não trata com desprezo. Presente a gente acolhe. E aí você lembra, quem deu o presente? Jesus. Então o presente deve ser acolhido com grande alegria, vindo do próprio Jesus. Qual o objetivo? Eu mencionei, o que une todos os ofícios aqui, o ensino, a palavra, essa é a primazia. Inclusive 1 Coríntios 12, que fala de dons espirituais também, versículo 28, mostra que mesmo entre os dons espirituais e a grande diversidade de dons, existe uma primazia, uma prioridade, uma hierarquia nos dons de ensino, nos dons da palavra.
1 Coríntios 12, 28. A uns Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres e depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas, etc. Perceba, existe uma prioridade, existe uma hierarquia, e todos os da hierarquia são da área de ensino. Eu não estou querendo dizer que aqui o pastor é o mais importante, não. Na igreja não existe pessoa mais importante, a única pessoa mais importante na igreja é Jesus. O que eu estou querendo dizer é que existem dons de hierarquia, dons de maior prioridade. É o que a gente vê em Efésios e em 1 Coríntios. Todos os dons são importantes, nenhum deve ser menosprezado. Só que no seu corpo você pode viver sem um braço, mas você não pode viver sem um coração. No seu corpo você pode ter uma mão amputada, mas você não pode ter o seu cérebro parar de funcionar. Então existem membros importantes, todos são importantes, entretanto, existe uma prioridade aqui, como a gente vê na própria palavra de Deus. E com isso, meus irmãos, de maneira alguma respaldo para desprezar o dom de qualquer irmão. Todos os dons são presentes dados por Deus pelo Senhor Jesus Cristo. E como eu disse, presente não se despreza, presente não se rejeita. Imagina que você dá um presente com muita alegria a uma pessoa e a pessoa simplesmente não trata como deve, dizer, é isso, tá bom. Você vira as costas e a pessoa joga fora, despreza o presente. Não, presente não se recebe assim. Presente dado por Jesus, você acolhe como sendo algo de honra. E nós devemos valorizar esses presentes que Deus nos concedeu. Os dons espirituais, e aqui estamos vendo a lista de Efésios capítulo 4. Nós devemos tratar com alegria, com honra, com respeito. Na igreja deve ser uma igreja centrada na palavra, é o que nós vimos aqui. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, todos esses têm em comum a palavra. A grande ênfase da igreja deve ser o ensino, a palavra. Esse é um dos elementos, inclusive, que nos distingue, nos diferencia do mundo. O mundo pode até ter instituições de ensino, como escolas e universidades, mas não tem uma instituição que é coluna e baluarte da verdade. A igreja, 1 Timóteo capítulo 3 diz, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. A coluna é o que sustenta. A igreja sustenta a verdade nesse mundo de mentira. E baluarte é a proclamação, é a bandeira, é aquela que alasteia, que anuncia a todos. Nós somos isso. Nós somos diferentes de qualquer instituição do mundo. Nós somos responsáveis pelo ensino da palavra de Deus. Se a igreja não pregar, por exemplo, o evangelho, ninguém vai pregar. Fecha-se a salvação. Nós temos essa responsabilidade. A nossa grande ênfase deve ser o ensino, a palavra. Eu vejo às vezes discussões em diversos grupos. A igreja tem que fazer isso. Eu falo grupos, não estou falando dessa igreja não. Estou falando grupos de pastores, grupos de estudos, grupos disso, daquilo. Então, a igreja tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, certo, tem que fazer muitas coisas, mas a grande distinção da igreja para qualquer coisa do mundo, não é que a igreja faz, por exemplo, assistência social. O mundo também faz, Centro Espírita faz, a ONG também faz, tem o seu valor a igreja fazer assistência social, devemos fazer, mas eu estou dizendo, o nosso carro-chefe, a nossa prioridade é sempre a palavra. Devemos ser caracterizados pelo ensino da palavra, que nós sejamos conhecidos como uma igreja que prioriza a palavra. Se você for visitar uma igreja um dia e você vê muitas informações, muitas coisas, muito oba-oba, muito vento de doutrina para lá e para cá, mas não ter palavra, você tem a certeza que aquela igreja não é uma igreja saudável, não é uma igreja sólida que tem fundamento. Nós precisamos ter a palavra. Isso passa tudo. Nossa grande ênfase não são as nossas programações, os nossos eventos, as coisas que a gente faz para as pessoas verem. Nossa grande ênfase é o ensino da palavra. É isso que nós temos a oferecer para as pessoas, para o mundo. É a pregação do evangelho, é a palavra. Esses são os dons que Jesus concedeu à igreja. E esses dons têm qual objetivo? Esses presentes que Jesus concedeu à igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, têm qual objetivo? Vemos no versículo 12, Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O aperfeiçoamento dos santos diz respeito ao amadurecimento. Aqui, santos não são pessoas perfeitas, mas santos são aqueles que estão sendo santificados pelo Senhor Jesus Cristo.
Tem pessoas que dizem que na igreja tem muitas pessoas falhas, que cometem muito pecado. E é verdade, a grande diferença é que aqui nós devemos reconhecer os nossos pecados. O que eu estou querendo dizer é que nós reconhecemos que nós precisamos ser aperfeiçoados, que não somos perfeitos, que precisamos melhorar cada dia. E aí que entra a palavra de Deus, este dom da palavra, que tem em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, como é que os santos amadurecem? Como é que os cristãos, como é que essa igreja amadurece? Como é que você individualmente amadurece? Segundo esse texto, por meio do ensino da palavra. Nós precisamos amadurecer e preservar a nossa unidade por meio do ensino da palavra. E como é que você pode ser capacitado para usar o dom espiritual que o Senhor Jesus te concedeu? Você recebeu o dom de serviço, dom de misericórdia, dom de liberalidade, contribuição, ou coisas desse tipo. Ele diz, você vai ser capacitado por meio da palavra, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, até os outros dons dependem da palavra para saber como executar os seus dons. E aqui a palavra traz essa capacitação. A igreja amadurece por meio da palavra. Como é que uma igreja vai crescer, amadurecer? Como é que os cristãos vão se aperfeiçoar dia após dia? Por meio da palavra de Deus. Vou te trazer exemplos práticos aqui. Imagina que estamos nos aproximando do período das eleições. O pastor pode fazer o quê? Dar uma série de estudos bíblicos na escola bíblica dominical sobre o que a Bíblia fala sobre política, sobre economia, sobre governo. Não estou dizendo em quem votar, eu estou dizendo os princípios bíblicos que dirigem nossa vida. Outro exemplo de hoje, a nossa igreja precisa de diáconos. O que é que o pastor faz? Mostra na Bíblia qual é a função do diácono, para que os irmãos amadureçam, entendam o que é que faz o diácono. Então este é o papel, este é o trabalho, este é o serviço. Imagina que surge uma necessidade de disciplina, vai ser necessário disciplinar alguém. O pastor tem a responsabilidade de instruir a igreja sobre o que é disciplina na Bíblia e vários outros assuntos. Nós vamos nos preparar para fazer um evangelismo, certo? O pastor tem a responsabilidade de preparar os irmãos para aquele assunto. O que é o evangelismo na Bíblia? Como se faz na Bíblia? O que é o evangelho? Então você entende? Para exercício de qualquer serviço, vem antes o ministério da palavra, que é direcionado pela bússola. A bússola é a palavra de Deus. Aqui eu estou falando até inclusive um pouco segundo o nosso texto, sobre a atuação primária no que é o meu trabalho. É instruir os irmãos visando o amadurecimento e o crescimento espiritual. É buscar que vocês conheçam cada dia mais o que a Bíblia diz sobre qualquer assunto. Então, se percebe uma demanda, olha, a gente percebe que essa igreja tem necessidade deste assunto aqui, desta prática aqui, dessa demanda aqui. O que é que a Bíblia diz sobre o assunto? Antes de tudo, o que a Bíblia diz? Nós tendemos a pensar, eu faço assim, eu gosto assim, o método tal, a igreja tal fez assim, deu certo. Antes de tudo, meus irmãos, o que a Bíblia diz? Aí então que surge o dom, o presente que Jesus concedeu à igreja, pastor mestre, para instruir o que a Bíblia diz sobre o assunto. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, mostra a importância da Bíblia para nós. 2 Timóteo 3,16. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para... A escritura é a palavra de Deus e tem qual utilidade? O ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Nós normalmente não gostamos de correção e repreensão, desde a infância, né? Quem aqui, quando criança que foi repreendido ou corrigido, gostou? Dificilmente. O problema é que quando nós somos adultos, nós também não gostamos. E aqui é o que diz o nosso texto. Quem é que nos corrige? A Escritura. Deus usa as pessoas. Este é um dos meus trabalhos. Ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça.
E aqui eu quero dizer o seguinte: se por algum motivo Deus me usar para, na exposição da palavra, te ensinar, repreender, corrigir ou educar na justiça, não fique achando que sou eu para me exaltar, ou fique chateado comigo. Aqui o que a Bíblia faz é nos corrigir. Tiago diz isso na sua epístola. A gente olha para a palavra como um espelho e nós somos corrigidos. O que eu estou querendo dizer é que a palavra traz este encargo. Se você quer ser aperfeiçoado, você vai melhorar nas suas deficiências. Por isso a palavra confronta. E nós devemos reagir como? Ficar quebrantado, dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confronta, nos exorta. A Bíblia fala de vários assuntos. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar, e tudo isso nós vemos nas nossas exposições: consolo, encorajamento, perdão, graça, confrontação, correção. Tudo isso nós encontramos aqui. O meu papel é ser somente porta-voz, é abrir o texto e falar que o texto fale com vocês. Esse é o meu trabalho. E por isso, quando a palavra de Deus exorta, consola, encoraja, não sou eu. E da mesma forma, quando a palavra de Deus confronta e corrige, não sou eu, mas é Deus. Mais uma vez, se eu me mantenho fiel ao texto sagrado, à palavra do Senhor, e todos os dons, como eu disse, tem como a calibragem a palavra de Deus. Para você exercitar o seu dom que Deus te deu, você precisa da palavra. Efésios capítulo 4, voltamos agora ao nosso texto. O texto diz, Efésios 4, versículo 12. Efésios 4:12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então, o desempenho do seu serviço não é apenas os dons no serviço da igreja, o que você faz na igreja, mas o que você faz também na sua vida. Como diz Colossenses capítulo 3, 23, 24, tudo que você faz, faça para o Senhor, não para os homens. Você está no seu trabalho, trabalhe para Jesus. Você está na sua vizinhança, trate as pessoas como você trataria Jesus. Em tudo que você faz, seja um serviço ao Senhor Jesus Cristo. E você vai ser capacitado por Deus por meio da instrução da palavra. E aqui a gente começa a compreender um pouco mais da importância desses dons que o Senhor Jesus concedeu para a sua igreja. Ele diz ainda mais um elemento: para a edificação do corpo, que é o crescimento espiritual. É um assunto só: amadurecimento, crescimento espiritual, é o aperfeiçoamento. Tudo isso diz respeito à nossa necessidade da palavra e à importância do ministério da palavra na igreja. E esse texto nos ensina também que Deus age através de todos, nós todos estamos servindo. Deus opera através de todos por meio da palavra, nós somos capacitados. E ele mostra também um rumo, um alvo, um objetivo, está no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, nosso alvo, nosso rumo, é que tenhamos a maturidade, a mente do Senhor Jesus Cristo, que nós pensemos como Jesus, que nós hajamos como Jesus, que tenhamos atitudes como Jesus, que nossas palavras sejam como Jesus Cristo. Por meio da palavra, nós conhecemos mais Jesus, e ele fala que este é o caminho para que a gente se molde de acordo com o padrão de Jesus Cristo. Temos o conhecimento do Filho de Deus e nos assemelhamos a ele. Ele diz também sobre a unidade, olha, até que cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa unidade da fé significa as mesmas crenças e convicções doutrinárias na palavra de Deus. Você conhece da Bíblia, porque você tem solidez no ensino da palavra. Tem uma unidade da fé aqui nessa igreja. Não se acredita em coisas dispersas, diferentes. As pessoas acreditam na mesma coisa. Não apenas no centro, mas também em convicções doutrinárias. Nós temos uma direção. A unidade é repetida e enfatizada também nesse texto, assim como no nosso texto anterior. E no versículo 13 também fala do nosso dever de conhecer Jesus continuamente, como 2 Pedro 3,18. Portanto, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecendo Jesus, nós somos transformados segundo a imagem dele. Este é o nosso dever. E nos transformamos à maturidade, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa que demonstra traços diferentes de Jesus deve ser orientada pela palavra. O que é isso na prática? Palavras que Jesus não diria, atitudes que Jesus não teria, deve ser corrigida e dizer: olha, Jesus não agiria como você age.
Veja na Bíblia qual é a atitude, a palavra, o pensamento correto de acordo com a palavra de Deus. E o versículo 14 nos mostra um risco propriamente do nosso tempo. Não exclusivamente do nosso tempo, mas próprio do nosso tempo. Como eu falei no início. Imagina esse problema, onde toda hora surge um ensino novo. Toda hora abre uma igreja nova, um novo ministério. Com a internet, então, as coisas voam. O texto diz: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro. Então, esse é o nosso contexto. Todo dia surge um vento de doutrina, o vento leva a vela do barco para um lado para o outro, joga as ondas do mar para um lado para o outro. A gente não pode ser assim: surgiu um novo ensino ali, vamos lá, agora é isso aqui para lá, e vamos lá também. Tem igrejas que vivem de novidade. As pessoas não conseguem ter satisfação, coração satisfeito na palavra de Deus. Precisa todo dia ter algo novo. E aí, o que é que vai ter de novo nessa igreja? Meu amigo, a gente não precisa de coisa nova não, a gente precisa de antigo. É 2000 anos isso aqui. Isso aqui é suficiente para nós. É o que a gente precisa. E as pessoas ficam esperando novidade, e vento de doutrina para lá. Agora é um novo ministério. E com a internet, então, como eu disse, toda hora surge um novo, como diz o texto, homens cheios de astúcia, falsos profetas, trazendo toda hora falsos ensinos. A gente precisa ter o quê? Maturidade, para não se deixar levar por esses falsos ensinos. Constantemente, continuamente. O que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? Não se deixe seduzir. Como é que age um menino? O menino acredita em qualquer coisa. O que você falar de Papai Noel, o menino acredita. O menino não tem prudência, ele é muito ingênuo e acredita em qualquer coisa. Você não pode ser um menino na fé. Qualquer coisa que fala, é mesmo, tá certo. Então, não. O que é que a Bíblia diz? Seja como os bereanos. Está sendo ensinado, é isso mesmo que a Bíblia diz? Está de acordo com a palavra de Deus? Seja nessa igreja, na internet, qualquer lugar. É isso que a Bíblia diz? Seja o pastor William ou qualquer outro um. É o que a Bíblia diz? Se eu estiver errado, me fale. Se for de acordo com a palavra de Deus, todos juntos obedeçamos. Então nós não podemos se deixar levar, como muitos por aí, que tem o coração atraído por novidade. O combustível da vida religiosa dessas pessoas é novidade, porque não tem um coração satisfeito em Deus, sempre precisa de algo novo. E aí, o que é que vai ter agora? Meu amigo, o que tem agora é o mesmo de sempre, é o Evangelho, é Jesus Cristo. Cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. É dele que nós precisamos. E a gente não precisa desse vento de doutrina. O texto inclusive fala que essas pessoas não são apenas enganadas por boa intenção. O texto fala sobre pela artimanha dos homens, pela astúcia. A palavra astúcia é a mesma que descreve a serpente em Gênesis 3. São pessoas malignas. Não são apenas pessoas que se equivocam, são pessoas que enrolam os outros pelo discurso falaciosos, pelas linguagens sedutoras e persuasivas, e as multidões saem atraídas. Posso citar alguns. Teologia do coach hoje, você é importante mais do que tudo, você é o centro da história, você é isso, você é aquilo. Teologia da prosperidade, dê o dinheiro que Deus vai te dar tudo em dobro, pegue lá tudo na sua casa, venda, dê aqui que no outro dia você vai estar rico. Eu estou fazendo hipérbole, exagero, mas a essência do ensino que essas pessoas falam hoje em dia é isso aí. E tem muitas outras coisas. Vai num lugar e cai, agora o Espírito Santo vai cair aqui, não sei o que e tal. Enfim, todo dia é uma novidade. Todo dia é teologia LGBT. Enfim, toda hora surge uma nova coisa, né? E o que é que fica para nós? A mesma palavra que Paulo falou para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, sabendo de quem aprendeste, que foste inteirado. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Nós devemos permanecer na Escritura. Por isso, a necessidade de conhecimento sólido da palavra de Deus. Por isso, a necessidade de pastores fiéis à palavra de Deus. Por isso, a importância da palavra de Deus. Pensa nesse problema. Vento de doutrina, novidade para lá e para cá, toda hora um falso ensino. E as pessoas empolgadas, dizendo, e aí, o que é que vai ter de novo? E a necessidade de você apontar, nós precisamos da palavra de Deus. Ou então, como eu falei no início, divisões na igreja por causa de gostos pessoais, disputa de ego, vaidades, facções, partidarismos, vontades. O pastor serve como esse dom, presente concedido por Deus, para liderar e conduzir a igreja pela palavra. Então a gente não pode ficar
rejeitando o ministério da palavra, nem rejeitando os dons que o Senhor Jesus Cristo deu. E aí nós finalizamos o nosso texto, caminhando para o versículo 15 e 16, que diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Nós devemos seguir a verdade, ao contrário de seguir os ventos de doutrina, né? Toda hora buscando uma novidade, seguir a verdade que é antiga, a verdade que é eterna, em amor, crescer em Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer. E ele finaliza com o versículo 16 de forma brilhante, de forma majestosa. Ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Resumindo, para explicar o que é que significa esse versículo, muito bem elaborado, mas também às vezes difícil de compreender. Paulo está dizendo que a igreja é diversa, são vários membros, mas se comprometem uns com os outros e se complementam. Existe uma mútua edificação, toda junta se conecta e promove uma edificação em amor. Existe uma cooperação, um trabalho em conjunto. E aqui ele está concluindo e finalizando o assunto da unidade da igreja e também da luta pela maturidade. Se pudéssemos resumir o que é que ele falou do versículo 7 ao 16, ele está falando sobre crescer espiritualmente, rejeitar os erros e estar sólido na palavra de Deus. Trouxe algumas aplicações para vocês. Chegamos às nossas conclusões. Eu sei que todo mundo já está cansado, todo mundo já está com fome também, mas fiquem tranquilos que a gente já preparou alguma coisinha aí para vocês no final. Vamos lá, primeira aplicação, segundo esse texto. Esses dons dados por Deus são relacionados ao ministério da palavra, portanto nós devemos valorizar o ministério da palavra. Devemos ser uma igreja caracterizada pelo ensino da palavra. Tem muitas igrejas que buscam ser uma igreja ativista, que faz um mundo de coisas, mas a igreja precisa ser coluna e baluarte da verdade. O culto deve ser centrado na palavra, deve ocupar o valor de maior proeminência, porque é o que direciona e dá sabedoria para as vidas das pessoas. A principal atividade do pastor é o ensino da palavra. Todos nós devemos buscar crescer espiritualmente por meio da palavra. A Bíblia é importante, tanto individualmente, para mim, para você, quanto em comunidade, para nós, para esta igreja, Batista Regular Betânia em Portão. Nós devemos valorizar isso. Devemos buscar ser conhecidos pela solidez doutrinária. Isso é muito importante ainda mais no nosso tempo, onde as pessoas não valorizam a Bíblia, fazem do culto um espetáculo que tem muitas coisas. Você chega, vai visitar uma igreja, tem um mundo de informações, mas ensino da palavra mesmo não tem. A pessoa lê um texto bíblico, vai embora e começa a conversar várias coisas, e não tem ensino da palavra de Deus. E nós devemos valorizar o ensino da palavra de Deus. É o que nos dá sabedoria, é o que nos dá vida, é o modo como o Senhor Jesus nos santifica. Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra está sendo pregada, o caminho natural que o Espírito Santo opera é a nossa santificação, crescimento espiritual, amadurecimento e aperfeiçoamento. É isso que nós devemos fazer, ter um coração vibrante pelo ensino da palavra. Eu sempre fico muito feliz em ouvir o ensino da palavra de Deus. Eu não tenho tantas oportunidades como vocês, eu ouço mais pela internet. Vocês ouvem regularmente. Eu ouço quando eu prego, mas eu estou falando de estar sentado ouvindo. Quando isso acontece, eu fico muito feliz, porque Deus fala comigo também. E eu valorizo aquilo. Eu vejo que é um ato de amor do Senhor. Claro, Deus usa as pessoas e as pessoas podem errar, mas em última instância, como eu falei, se está sendo fiel à palavra de Deus, é Deus falando comigo. E é isso que nós devemos valorizar. Se Deus está falando comigo, isso é um bom sinal. Deus está interessado em mim, Deus me ama, Deus cuida de mim. Inclusive, na história de Israel e na história do mundo, quando Deus trazia juízos sobre o povo de Israel e sobre as pessoas, o que ele fazia era retirar os profetas. Quando Deus queria trazer as pessoas de volta para os seus caminhos, para a palavra de Deus, para a lei do Senhor, as pessoas estavam pecando, e Deus fazia o quê? Mandava os profetas. Os profetas eram incômodos, né? O profeta chegava e dizia: ó, vocês estão pecando, vocês precisam se arrepender e voltar para Deus. As pessoas não gostavam de ouvir. Muitos eram assassinados, eram perseguidos. Mas sempre que Deus estava mandando o profeta, era um sinal que Deus ainda amava e estava interessado.
no relacionamento com aquelas pessoas. Pensa em Davi, por exemplo. Davi cometeu adultério com Batseba, mandou matar o seu marido Urias. E o que é que Deus fez? Como ato de amor para Davi, mandou Natã. E o que é que Natã fez? Confrontou o pecado de Davi. Aí você pensa, poxa, é uma palavra dura, é um ato de amor? É um ato de amor, sim. É um ato de amor. Agora, quando Deus retira a palavra, é um ato de juízo. Essa é a situação mais triste que uma pessoa ou uma comunidade pode enfrentar. Quando a palavra de Deus é retirada. Se Deus retira a sua palavra de uma igreja, se Deus retira a sua palavra de um bairro, de um país, da história de Israel, como eu falei, quando Deus parou de mandar profetas, era o sinal que chegou ao fundo do poço. Acabou. Agora, Deus realmente não está mais comunicando sua palavra. Então, nós devemos valorizar a palavra. Se Deus está mandando a palavra, glória a Deus. É um ato de amor. Ele está interessado em nós. Junto com esta aplicação, vem a próxima. Devemos reconhecer os presentes que o Senhor Jesus concedeu à igreja. Eu falo dos dons espirituais diversos, mas nesse texto específico está falando dos dons de ensino. Ele falou sobre apóstolos que nós temos hoje, mais uma vez, presentes para nós. Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, nós temos 1 João, 2 João, tudo isso é um presente do Senhor Jesus Cristo para nós, por meio dos apóstolos. Nós temos também evangelistas e pastores mestres. Isso foi dado pelo Senhor Jesus Cristo à igreja, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Isso quem deu foi Jesus. Valorizamos esses presentes. E aqui mais uma vez, faço questão de lembrar, não estou advogando em causa própria, estou ecoando o que diz o nosso texto sagrado. Se é a palavra de Deus, é o meu dever repetir. É o que diz a Bíblia. Então, devemos tratar com honra e respeito os presentes que o Senhor Jesus concedeu à sua igreja. Não com resistência, não com oposição, não com dificuldades. Imagina que Jesus te deu um presente, como é que você vai tratar essa recepção desse presente? É o que diz o nosso texto. E ele se importa com isso. Se ele te deu o presente, ele se importa com isso. Então considere o que Jesus está pensando neste relacionamento. Como você recebe os presentes que ele tem te dado. Nós devemos valorizar os presentes que o Senhor Deus nos deu. E por fim, a unidade e a maturidade da igreja é direcionada pela palavra de Deus. É o nosso tema do versículo 1 ao versículo 16. A igreja é cercada ao redor no mundo, mentiras, falsidades, enganos, falsos ensinos, heresias. Precisamos ter unidade e maturidade. Eu faço uma pergunta para você refletir consigo mesmo. Você consegue saber a diferença da verdade, do erro e da heresia? Você consegue ouvir uma coisa e dizer, não, isso aqui é heresia, isso aqui é erro, isso aqui é verdade. Nós precisamos ter esse tipo de maturidade. Perceber, isso aqui é grave, isso aqui é pecado, isso aqui é falso ensino. A maturidade consiste nisso. Em você ouvir, você diz, não, peraí, tem alguma coisa de errado nisso aí. Essa fala, esse comentário, ou esse ensino que essa pessoa trouxe, ou esse vídeo que esse pastor está pregando aí na internet, isso aí é diferente do que a Bíblia ensina. Essa prática é uma prática que a Bíblia diz que é pecado. A maturidade é isso. É você olhar para a realidade, você dizer, não, eu lembro do que a Bíblia diz. A Bíblia diz isso. É errado, é pecado, é heresia, é falso ensino. Ou então você olha e você diz, isso é verdade, é o que a Bíblia diz mesmo. Os bereanos, examinavam as escrituras para ver se as coisas eram assim mesmo. É o nível de maturidade que nós devemos ter. Por meio da onde? Da palavra de Deus. E todas as minhas 3 aplicações finais estão conectadas. A palavra de Deus é o que nos dá maturidade. É um incentivo a você individualmente a buscar conhecer mais a Bíblia, a ter uma ordem na sequência da sua leitura da palavra de Deus. E também um incentivo para que a nossa igreja seja caracterizada pelo ensino da palavra. É isso que nós devemos crer e buscar. Deus nos ajude e nos fortaleça, que nós sejamos maduros, não meninos levados pelo vento de doutrina, mas consolidados na palavra de Deus.